Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MCM Cast. E dessa vez com um episódio muito especial. Iremos falar para vocês da nossa revista MCM Povos, com 16 anos de vida e transmitindo, falando com vocês através das nossas jornalistas, aquelas que realmente pegou ali a fundo, trouxe do campo, falou, transmitiu, editou. Então é mais um momento de MCM Revista com vocês. Sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos aqui com a Ana. Ana, se apresente. Pessoal, eu sou a Ana Paula, eu trabalho já tem um tempinho com a revista e eu sinto que Deus me formou para isso. Eu vim na MCM a primeira vez, pastora, eu tinha 17 anos, acredita? E lá eu decidi que eu queria fazer faculdade de jornalismo, tinha aquele ideal, né? E todo ano eu vinha no encontro profético e falava, ai meu Deus, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ser, trabalhar, né? E depois de um bom tempo me formei, fui trabalhar e cheguei aqui na MCM para somar com a Grace, né, que a gente ainda vai apresentar, mas eu ajudo ela ali com a revisão dos textos, às vezes escrevo algumas coisas também. E é um privilégio servir a Deus com a minha profissão, né? Nesse campo tão importante que conecta, né, o parceiro, né, o mantenedor com o que está acontecendo lá no campo. Amém. Grace, vamos lá, Grace. Se apresente aí. Meu nome é Grace, eu sou jornalista também, assim como a Ana. E eu estou na MCM há 10 anos, né? É uma caminhada longa. Eu cheguei aqui em 2014 a convite de uma amiga querida, a pastora Poliana, que precisava de um obreiro, né, de uma pessoa capacitada da área, né, para atuar na revista. E eu vim, né, tudo que eu aprendi sobre a revista foi com a equipe da época, 2014. E nunca mais saí da revista. Eu sei que tem gente na MCM que vai transitando entre os programas, os setores, mas eu nunca saí. Fiquei e atuando principalmente como redatora da revista, mas também com as outras demandas que a gente tem aqui no Comunicação. Tudo que está relacionado a texto, né, passa por nós, por mim, pela Ana. Seja materiais do pastor José, que às vezes chega pra gente, posts das redes sociais, notícias para site, roteiro para vídeo, enfim, o nosso carro-chefe de publicação é a revista que a gente vai falar hoje, mas tem essas outras demandas, né, do nosso setor aqui, comunicação. Então, é claro que eu tenho que me apresentar, né, gente? Então, meu nome é Joana, estou aqui também agora liderando o MCM Comunicação, mas como a Grace disse, a gente passa por muitos setores. Quando eu cheguei aqui, eu fui direto para o setor Unidade, que também é um setor da MCM, e depois ir trabalhando direto, de frente com onde ali que nasceu, né? Há 17 anos eu estou aqui, e 17 anos ali também estava nascendo a revista. A revista tem 16 anos, então ali você não vai saber, mas eu vou tentar te explicar. É uma sala grande que de frente à nossa sala tinham 2 setores. Então era nós de um lado, o Unidade, e o outro de frente que trabalhava com a revista. Então é um tempo já assim bem longo. Agora, quando a gente vai dizer e falar a respeito dos nossos trabalhos aqui, é igual a Grace disse. São livros. As meninas editam livros, então é um trabalho muito grande ali, principalmente comunicação, mas hoje nós iremos nos ater à revista. Aí nada melhor do que a primeira pergunta, quem vai responder? Não sei. Como iniciamos assim, como que nasceu a revista? Qual foi a importância? Por que levou uma revista? Antes da revista, como que nós agíamos com os mantenedores como nós trazíamos do campo uma informação e levávamos para quem está conosco como parceiros? Eu não sei. Vamos lá? Quem vai responder primeiro essa questão? A Grace, ela tá aqui, tem mais tempo que eu, né? Eu sou a novata, acho que ela pode falar melhor. Eu também não sou dessa época, né, de 96. Então, posso te ajudar? Uhum. Sim. Então, assim, o que aconteceu para que surgisse a revista? Nós tínhamos um boletim
porque isso é muito tempo, né? 17 anos, a MCM tem quase 30. Então nós tínhamos um boletim informativo que os missionários estavam fazendo no campo e nós enviávamos para os mantenedores. Aí teve um momento que nós tivemos a gestão e entenderam que era momento de pegar aquele boletim, transformar ela em uma revista. E essa revista, a princípio, tinha 80 páginas. Agora você já conta, Grace. Vamos lá, como que é isso? 80 páginas é muita coisa, né? Nós tínhamos 80 páginas, as primeiras revistas, porque nós usávamos a revista também, era também uma assinatura. Então a gente vendia a assinatura da revista e muitas pessoas queriam, porque queriam estar conectados com aquilo que estava acontecendo no campo. Pastor, mas a gente podia voltar um pouquinho só para a gente entender o salto, né, que a gente deu do boletim para a revista. Como eu disse, eu não sou dessa época, mas pelo que eu andei pesquisando e conversando com as pessoas que estavam aqui, o boletim era algo muito simples, mas que transmitia aos parceiros um pouquinho de cada coisa, né? Então era um pouquinho de mensagem do pastor José, um pouquinho de notícias sobre eventos, congressos da MCM, um pouquinho de notícias do campo, um pouquinho de alvo de oração, mas era tudo muito conciso e muito resumido. E aí, pelo que eu descobri, o que a MCM usou como estratégia na época? Vamos, para aproveitar melhor esse pequeno boletim que chamava O Intercessor, ele começou um pouco depois de 96, a MCM começou em 96, né? Então foi um pouco depois disso. Vamos aproveitar melhor esse espaço vamos mandar um boletim para quem contribui com meninas, só com informação do meninas. É verdade. Um boletim para quem contribui com tribos, com informações só de tribos. E aí ficou muito nichado. Então quem contribuía com meninas só sabia sobre meninas. É então verdade. não foi assim uma estratégia muito boa, porque a pessoa, o parceiro, ele não tinha uma visão do todo. Nem isso é ruim. Então ficava só com aquela visão limitada dos programas separadamente. Melhorou na questão da qualidade, porque passou a ser colorido. E eu descobri que tinha a tiragem do boletim era 7.500, então era um número muito considerável, né? Eram muitos parceiros, né? Muita gente recebia, mas como eu disse, de forma separada. E aí veio a revista para tentar sanar esse problema dos nichos, né? Vamos reunir tudo em um lugar só? Só que era uma coisa cara, precisava de uma equipe, mas com a graça de Deus, né? A equipe da época era um número reduzido de pessoas. 2008 conseguiu trazer à luz essa revista para 80 páginas, como você falou, né? Então foi um salto muito grande, né? De um informativo impresso de forma bem simples para uma revista extremamente elaborada. Então foi algo muito bacana. A gente pode até dizer que é meio sobrenatural, né? Deus trabalhando através daqueles irmãos daquela época. Eu acho que é legal a gente também falar que vai que alguém caiga de paraquedas, né? Os programas, eles são a forma que a gente entra no campo missionário, né? São as nossas estratégias. Então, a gente tem o Meninas dos Olhos de Deus, Povos Não Alcançados, a gente tem o Casa de Pão, o Viúvas e o Herdeiros de Deus hoje, né? Com o tempo, tivemos algumas mudanças, mas esses programas é aquela estratégia. Não, a gente vai acolher as meninas vítimas do tráfico humano. Então, a gente vai ter esse programa que tem toda uma estrutura, né? E é muito legal isso, né? Porque se a pessoa se identificava com essa causa das meninas, mas eu também quero saber das viúvas lá da Índia, hoje lá no Quênia também, né? Ela tem essa informação agora, né? Com essa revista de 80 páginas, gente. Que trabalho, né? A gente hoje tem menos, né? Metade. Já é um trabalho, imagina aquela época, né? Guerreiros de Deus. Pastor, e um fato interessante também nessa questão do informativo é que quem elaborava esse material na época eram os alunos que estudavam na escola de missões e os obreiros de base. Então, sem eles saberem, eles lançaram os fundamentos, a linha editorial da nossa revista, que foi preservada até hoje. Então, nós temos mensagem do pastor José até hoje, nós temos editoria para todos os programas, nós temos alvo de oração, enfim. O que eles criaram lá atrás, sem muito, assim, intenção, a gente preservou até hoje, porque realmente ficou muito bom e transmite a essência da MCM, o caráter da MCM, a identidade da MCM. Então, ouvindo isso, né, a Grace falando, 17 anos atrás, hoje nós temos 2 jornalistas envolvidas diretamente com a revista. Nós temos o Marcelo, que não está aqui, mas é a pessoa responsável pela edição. Então, 17 anos atrás, ou até mesmo um pouco antes, alunos,
não tinha profissionalidade, ou seja, não tinha as meninas hoje jornalistas trabalhando direto, e assim ainda trabalhávamos e enviávamos, porque é a essência, né, de trazer aquilo que está no campo para aqueles que estão em casa. Mas vamos lá, revista. Como que é feito todo esse processo passo a passo da revista? Quem vai responder essa? Ana, você? Sim, eu posso responder. Eu acho que assim, foi legal a senhora citar o Marcelo, porque acaba que tem eu, a Grace, a senhora também trabalha muito, né, pastor, nos bastidores, e o Marcelo. Enquanto eu e a Grace trabalha bastante com o texto, né, escreve, revisa, edita o texto, o Marcelo edita foto, né, faz a diagramação, e acaba que a gente tem essas etapas no processo de trabalho. Só que não é um trabalho só nosso, né? A gente está trabalhando com a matéria-prima que vem do campo, que vem dos missionários, então a gente recolhe essas informações com eles, que estão no campo, às vezes aqui na base também, sobre os diversos assuntos, às vezes informativos realmente, né, sobre os programas. Depois de reunir essas informações, a gente escreve, às vezes eles já mandam algum texto escrito, tem o processo de edição, né? E depois desse processo de edição do texto, de trabalho do texto, de revisão, a gente parte para a parte visual, né? Para deixar tudo bem bonito, que é a parte ali do Marcelo, na diagramação, né? E tem toda essa montagem ali que ele, né, faz muito bem. E a gente tem todo esse processo depois ainda de revisar o texto que ele diagramou, né? Que a gente tem esse cuidado, né? Como somos profissionais servindo o reino, a gente vê o quanto é valioso aquela unção, né, do início, mas hoje a gente tem mais ferramentas, a gente sabe que o texto precisa ser revisado, bem trabalhado, e a gente tem esse cuidado aí todo, né, de entregar o mais perfeito possível, não só para que as pessoas de casa, né, tenham esse acesso à informação, mas também para glorificar o Senhor com o nosso Amém. trabalho. Então, Grace, quer? um profissional, que acho que não basta a gente ser bom, não basta a gente ser boa, a gente depende das pessoas, a gente depende dos missionários. Se os missionários não se comunicarem conosco, não enviarem seus relatórios, nosso trabalho não vai para frente, né? Não tem revista. Então a gente depende totalmente do conteúdo, dos relatos que os missionários nos mandam. Antes era muito mais difícil esse processo, porque a gente tinha que ir em um individualmente, falar com cada um, e aí você tem alguma coisa, você tem alguma matéria para nos enviar. Então era muito mais difícil. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o Cuidado Integral. Se vocês quiserem falar o que é o Cuidado Integral dentro da MCM, seria interessante. Eles enviam, né, essas notícias, diariamente a gente recebe, e dali a gente tira as matérias para a nossa revista. É claro que a gente não pega ali, copia e cola, aquilo ali vai ser trabalhado, a gente vai pesquisar e vai muito mais a fundo do que aquilo que eles nos enviaram. Mas o grupo facilitou muito, mas como eu falei, a gente depende deles, mas nem todos fazem esse envio dos trabalhos. Tem muitas histórias assim impactantes que merecem ser divulgadas, mas se a gente não tiver acesso, não tem como, né, ir para a revista. Ana, você quer falar um pouquinho do cuidado integral? Então, esse é um setor muito importante que tem trabalhado nessa parte também de melhorar a nossa comunicação com o campo, né? Que às vezes, gente, é difícil para o missionário, às vezes ele tem um celular que não vai tirar uma foto boa, às vezes ele não tem nem a habilidade técnica, né? Mas o pessoal do cuidado integral com o missionário, ele é um setor aqui dentro do MCM para isso, para cuidar do missionário, da parte emocional, espiritual, ver o que eles precisam, né? Eles têm reuniões e eles também fazem essa ponte, né? Entre a gente e eles. Estão lá sempre cuidando mesmo dos missionários, das famílias, é uma bênção. Nós fazemos esse trabalho de entrevista com os missionários, né? Sempre a gente está entrevistando. E assim, muitas pessoas não imaginam, os missionários não imaginam assim, o cuidado que a gente tem, sabe? De pensar num título adequado, de dividir o texto em assuntos, né? Então a gente pensa em título principal, subtítulos para dividir por temas, por tópicos, as matérias. A gente sempre tem o cuidado de pegar uma frase que o missionário falou e colocar em destaque. Porque eles falam algumas coisas assim, sem muita intenção, quando a gente fala, eu penso, né, uau, isso aqui tem que estar em destaque, né? Depois a gente vai para trás das fotos, né, uma coisa, algo também que é um desafio para nós. Quase superado, vamos dizer assim, quase superado. Por quê? Muitos missionários tem celular com câmera boa hoje, mas não é a realidade da maioria, a gente sabe.
mas facilitou muito essa questão de bons celulares e boas câmeras. Depois das fotos, eu envio todo o material para a Ana e ela vai com o olhar crítico dela, olhar clínico, e acha lá várias coisas, manda para mim. Então, é uma revisão assim muito minuciosa. E uma coisa também que a gente melhorou muito no decorrer do tempo, não sei se a senhora lembra, pastora, é que antigamente se gastava muito tempo, aliás, se gastava pouco tempo trabalhando o texto, enviava para diagramação, e se gastava muito tempo revisando esse texto no programa ali de diagramação e design, ou Photoshop, então era muito trabalhoso. Hoje a gente inverteu a ordem, a gente gasta muito tempo trabalhando esse texto antes, aprovando com quem tem que aprovar, né, enviando para os missionários, para os diretores da MCM, enfim, com quem precisa olhar. A Ana revisa tudo no Word, ali mesmo, sem enviar para o diagramador, e só então, quando está todo redondinho, que a gente não tem intenção de mexer mais, é que a gente envia para o design. Então isso facilitou o trabalho, agilizou muito o processo, né? Sim, aí eu acho assim, ouvindo a Ana, ouvindo a Grace, eu acho que é importante falar também o quanto o missionário é responsável, né? Muito. Em relação à edição da revista, ao passar a informação que a gente precisa passar, a mobilizar quem precisa ser mobilizado. Então, o missionário, nesse quesito, eles já abraçaram, mas precisamos muito mais deles, né? A gente está aqui para servir eles em tudo que eles precisarem, né? Porque acaba que nós somos uma missão, né? Missão cristã mundial, esse é o nosso propósito. A gente está aqui para as pessoas irem para os confins da terra. E a revista, né? Ela acaba sendo a forma da gente contar e formalizar, né? Ser um registro histórico mesmo daquilo que está sendo feito, né? Então é muito importante ter esse entendimento sempre, e isso é legal também para as pessoas que são até de outras missões, né, refletirem, porque às vezes a gente enche o Instagram de post, mas, gente, rede social acaba, né? A revista, a gente tem um arquivo aqui de 16 anos que conta a história inteira de tudo que os missionários fizeram. Então, você ter no papel ainda é muito importante, né? E já aconteceu, pegando o seu gancho aqui, Ana, já aconteceu algum momento na revista que vocês pensaram em alguma matéria, tiveram contato com o missionário e vocês foram bloqueadas, paralisadas para não dar sequência à edição, à matéria ali? Já aconteceu. Conta pra gente como que é isso. Já aconteceu. Tem países, né, que a gente fala pouco na revista justamente por causa disso. A gente entende, mas é uma pena, sabe? É uma pena, dá assim, um pesar no coração, porque a gente queria propagar isso que está sendo feito. Porque né, qual é a razão de não falar, né, de não mostrar? E como eu disse, eu entendo os motivos, né? Cada missionário tem seu motivo, mas às vezes também parte de uma desconfiança por parte do missionário, né? O que essas meninas vão fazer com esse texto? O que essas meninas vão fazer com esse áudio que eu estou mandando? A gente, né, entende, sabe que tem esse lado também, mas tudo é conversado. Tudo é conversado, e como eu te disse, a gente aprova com o missionário antes. A gente não divulga uma matéria sem ele ver antes. Só se ele for muito assim tranquilo e falar, não precisa mandar, a gente não vai mandar. Mas caso contrário, ele vai ver antes, ele vai ver as fotos, ele vai escolher as fotos e vai nos enviar. Nessa questão de fotos, a gente toma muito cuidado, porque primeiro que tem missionário que sofre perseguição. Então a gente não pode divulgar fotos. Em segundo lugar, tem missionários que não sofrem perseguição, mas eles não querem divulgar o rosto das pessoas que estão com eles, porque elas ainda estão numa situação de vulnerabilidade, de risco. Então o missionário fala, não quero divulgar essa pessoa ainda, né? Ainda está num processo de conversão, às vezes de cura, às vezes ainda está... Enfim, são tantas situações que acontecem no campo, então a gente respeita também. E aí, nesse caso, a gente não tem outra saída, a não ser usar a imagem de internet, né? Então, quando as pessoas verem na nossa revista uma imagem que é meramente ilustrativa, é por causa disso. É porque o missionário não autorizou, ou que realmente não quer mostrar o rosto das pessoas. Aí a gente tem que usar esse recurso. Tá, e aí, pegando também essa fala sua, Grace, que é bom deixar registrado para aqueles que estão conosco, que estão no campo, que... Claro que nem todos
consegue escrever com a facilidade que você e a Ana escrevem, né? Por isso que a gente, às vezes, e eu acho que vocês fazem isso, deixa o missionário muita vontade no quesito de escrita. Não, você não precisa escrever. Grava um áudiozinho aí para mim que eu vou escrever, eu vou criar aqui dentro só do áudio. Então, dizer que não é bom para escrever não é suficiente. Não é desculpa. Não, tá vendo? Não é desculpa. Então, todos podem participar. E todos aqueles que estão no campo, tem pessoas que estão orando, intercedendo do lado de cá e que querem esse contato. Então, a importância desse material na revista. Às vezes o pessoal não tem noção da importância, porque quando às vezes um conteúdo desse é aberto em qualquer lugar, que o material chega, a revista chega, pode impactar a vida e trazer uma pessoa ali para descobrir o seu chamamento em Cristo, para se tornar um missionário, para orar por missões ou para se tornar um missionário. Então, né? A importância, estou trazendo aqui esse encargo, esse comprometimento para os nossos missionários. Nossos missionários, please, precisamos que vocês estejam conosco no conteúdo da revista, por favor. Agora nós vamos mudar de tópico aqui, só uma pergunta. Como que vocês escolhem a matéria de capa? Eu gosto, assim, só o processo. Como que é feito isso? Vocês querem falar sobre isso? Não, acho que tudo começa com uma conversa, né? A gente pesca ideias, às vezes a gente pergunta aqui na base, alguém tem alguma ideia de capa, né? E a gente vai eliminando o que a gente ainda não falou, o que seria novidade, o que tem coisa nova para contar, né? Então a gente vai olhando o que tem mais relevância também. Agora a gente também trouxe algumas matérias de capa um pouquinho diferentes, que é mais um conteúdo de ensino também, porque acaba que a gente entende que é sim essa ponte com o missionário, mas a gente também serve as igrejas, né? Com esse conteúdo que elas podem compartilhar entre eles ali, entre os irmãos, né? Então acaba que a gente conversa sobre, até chegar num consenso ali, num tema que a gente acha mais relevante para aquele ciclo, né, de produção. Você quer falar alguma coisa, Grace? Não? Então, tá. Vocês querem falar sobre o processo? Eu acho que vocês falaram, mas sim, sobre aqui que chega o material. Mas também tem casos que você vai atrás, né, o Grace? Que você bate ali. É porque às vezes a gente recebe uma linha no WhatsApp. Isso é uma linha. Uma linha, uma foto ou um vídeo. Mas por uma linha a gente já tem uma ideia que aquilo vai render. Então sempre tem que entrevistar um missionário. A gente tem até um roteirinho pronto, né, pastor? Às vezes você me pergunta, mas o que eu vou perguntar para o missionário? Eu falo, pastor, eu preciso do áudio. Mas o que eu vou perguntar? Aí a gente elabora um roteiro. A gente tem até pronto na cabeça. Basicamente, quando a gente vai fazer uma matéria, a gente precisa trazer o contexto cultural do lugar. É muito importante. Qualquer matéria, seja de capa ou matérias menores de 2 páginas, contexto social, cultural, econômico, espiritual, não sei se eu falei, do lugar. Por quê? Porque a pessoa que vai ler, ela tem que entender o motivo daquele missionário estar lá. Então, se você traz o contexto, a pessoa vai entender, se o missionário está fazendo esse trabalho, porque nesse lugar acontece isso. Então, a gente faz o plano de fundo. Depois a gente pergunta, a gente manda uma sequência, né? Qual é o seu trabalho? Então, diante desse contexto, o que está sendo feito? Aí ele vai falar do trabalho dele. Nesse trabalho, quais são os desafios? Quais são as dificuldades? Quais são os alvos de oração? A gente pergunta também, e os frutos? A gente precisa encerrar a matéria ou com apelo, ou com os frutos daquilo que já foi realizado, né? Aquelas orações que já foram respondidas, é muito importante. Mas se ainda está no processo, a gente coloca um alvo de oração. Então a nossa estrutura é essa. Então quando o missionário fala assim, eu não sei escrever, aí eu mando esse roteiro, gravo o áudio, e em cima dos seus áudios a gente vai transcrever e fazer a matéria. Às vezes o missionário fala pouco, a gente prefere o que fala muito, né, Ana? É melhor o que fala muito. Às vezes eles pedem desculpa. Não, nossa áudio de 5, 7 minutos, eu falo, glória a Deus, esses
esses áudios que são bons, porque é muito mais fácil você cortar aquilo que não precisa do que ficar espremendo pra ver se sai mais coisa, né? Então é assim que funciona. Grace, tem uma pergunta aqui que ela me diga uma coisa. Nessa jornada sua aí, atrás dos missionários, para que eles nos tragam o que precisamos para levar para quem está conosco, algum momento algum deles correu de você? Ou não te tratou muito bem? Que você viu que poderia ter havido um pouquinho mais de zelo, mas não houve? Conta pra gente. Tenho muito, assim, não interesse. Não estou interessado. Não estou interessado em aparecer na revista, seja por falta de interesse mesmo, porque o missionário já detém os seus próprios meios, já tem uma estrutura para isso, seja por alguma questão de relacionamento, né, com a MCM, com alguma pessoa, não sei, são tantas situações assim que a gente, né, não está por dentro, e às vezes acontece. E tem também os casos de simplesmente não responder. Então, quando não responde, eu entendo que não quer, né, não quer aparecer na revista, não quer mandar a sua notícia. Esses, eu insisto pelo menos mais uma vez, né, gente? Mas às vezes realmente é porque não tem interesse, Então, diante disso, Ana, esses missionários, será que eles entenderam a importância da revista? Acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais com eles, né? Pra eles entenderem, estarem mais próximos. Porque como que nós iremos aqui, né, responsáveis pelo todo, pela revista, pela comunicação, como que nós iremos transmitir algo sem eles? Não, eles são essenciais, né? Mas com o sim, né, a gente tem visto uma grande melhora nesse aspecto, e a gente, né, compreende que acaba que em todo lugar que pessoas, né, que são pecadoras trabalham, a gente vai ter dificuldades, vai ter ali, né, ferro afiando ferro, né? Mas Deus nos dá a graça da gente continuar o nosso trabalho, ainda que tenha esses desafios, né? A gente, graças a Deus, não atrasamos nunca, a revista está sempre chegando em dia, graças a Deus. Porque, né, apesar dos desafios, das dificuldades, às vezes de uma falta de interesse, que acontece, né, normal, a gente consegue, né, incluir o conteúdo, que acaba que, às vezes eu vejo também uma forma de, o Senhor, às vezes, mostra pra gente essas pérolas, que nem a Grace falou, viu uma frase, daquela frase eu sei que vai virar uma matéria. Então, Deus nos dá essa graça também, né? Os missionários que passaram pela MCM, os nossos mesmos, aqui na fizeram escola, passaram ali pelo escritório. Exato, esses são os mais compreensivos, porque a gente... É porque eles conhecem. Tem uma frase que diz que informação gera intercessão, gera mobilização. Então, eles vão para o campo já sabendo disso. Eles têm consciência disso. Então, às vezes, não precisa nem pedir. Tem muitos missionários nossos que eu recebo no meu WhatsApp pessoal notícias assim diariamente. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu já tenho conteúdo ali, só faço uma matéria em cima daquilo que ele já mandou, depois só mando para aprovação. É uma bênção. Eles, assim, são bons demais. Acho que pode até ficar aqui um aviso, um apelo também para o pessoal da mídia. Você que é da mídia da sua igreja, está assistindo. Vocês trabalham aí com os irmãos que vão fazer evangelismo. Irmão do evangelismo, manda as fotos, o pessoal da mídia postar, gente. Vamos ajudar o pessoal da comunicação. Tá vendo? A gente precisa trabalhar sempre em unidade, né? Nesse contexto aqui de revista, a gente tem esses desafios, mas na igreja isso também é muito real, né? Então, a gente precisa ter mais alinhamento, né? O irmão que vai no evangelismo manda foto, manda o vídeo, o irmão da mídia, né? Não esquece de postar, não importa, né? Se o vídeo tá meio torto, irmão, vai, edita que dá certo. Então, de novo aqui trazendo para a revista, literalmente aqui, quantas são 16 anos? São quantas revisões, Ana? Você tem noção? Não tenho noção, não. Grace, quantas revistas? Assim, passaram literalmente. Falou assim, essas revistas passaram pela Grace totalmente. Porque teve um momento que você veio para contribuir com outra pessoa, com outra jornalista. Que no caso a Poliana, não sei se é do tempo da Andréia. Não, Poliana. Então, depois disso, você assumiu.
literalmente, claro que a Ana ali literalmente junto, mas você sabe a quantidade de revistas que passaram só por você? Eu entrei na edição 41, nós estamos na 100. Façam as contas, não me peçam para fazer. Olha, gente, foram 100, 41, 59 revistas que passaram por você. Então, teria como você falar um pouquinho, ô Grace, quando você pegou na revista 41, na edição 41, até hoje, que é edição 100, nesse interim, qual foi a mudança? Assim, radical, não radical? O que você viu que foi muito bom? O que você tem visto que poderemos, assim, talvez trazer alguma mudança? Mas conta aí pra gente. A revista tinha 80 páginas, a gente falou, então tinha muitas editorias que hoje nós não temos mais. Nós tínhamos editorias de natureza, dicas de saúde, de negócios, paternidade, feminilidade, uma editoria voltada só para homem, outra só para mulher, tinha uma editoria que era atualidades, tinha uma que chamava Panorama, tinha muita coisa. Então nossa revista foi sendo enxugada para ficar só aquilo que era essencial. Então, hoje nós somos mais objetivos, mas a gente nunca deixou de falar sobre os programas da MCM, esse é o nosso foco. Então a gente foi tirando aquilo que, até por uma questão assim financeira também, né? A gente foi tirando aquilo que não ia fazer falta, né? Por exemplo, dicas de saúde e tal, essas coisas que não tinham muito a ver com a MCM. Era legal? Era bem feito? Muito bem feito. As páginas eram lindas, era muito interessante. Tinha até uma editoria que chamava Não é Interessante? Era muito legal, muito gostoso de ler. Mas a gente foi enxugando isso e hoje nós temos só programas da MCM e matérias que apontam para a identidade da MCM, que é uma matéria de caráter, unidade, arrebatamento, que o pastor Zé fala muito, ministra muito. O que mais? Intercessão, e adoração. E a adoração. A gente manteve, foi isso que a gente manteve. Essa foi a mudança mais drástica, né? O enxugamento das páginas. E o visual também mudou bastante. Tá. O layout. Mas eu acho que isso varia de acordo com a época, né? Ana, o que não pode faltar na revista? De tudo que às vezes nós não conseguimos matéria, não só com os missionários, mas às vezes algumas internas. O que não pode faltar? Eu acho que não pode faltar é uma matéria de capa que a pessoa que vai ler consegue se envolver com aquilo que ela está lendo. Porque a matéria de capa é a carinha da nossa revista, né? E aí, às vezes, ela vai olhar, aqui a gente tem alguns exemplos. Nossa, Israel é a igreja do tempo do fim. Nossa, é pra mim essa matéria, né? Aqui a gente tem outras. Tem muitas revistas aqui, né, gente? Então, assim, eu nós acho trouxemos que é isso. algumas aqui. A matéria de capa, ela tem que ser esse texto que acaba que toca o coração da pessoa, né? Independente do tema que a gente estiver tratando, é um país ou é uma coisa ali que vai trazer um ensino, independente disso, tem que, né, chegar lá na pessoa e ela entender o texto, né? Ela se envolver com aquilo que a gente está falando. Ela tem que responder, né, então. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas vai lá, fala você sobre essa parte, depois eu vou fazer a outra. Tá bom. Eu sempre falo que o texto ele é a matéria-prima do design. O texto vem primeiro. Sem o texto, não tem com o que o designer trabalhar. Porém, eu entendo que é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que o texto precisa ser interessante, bem trabalhado, o visual precisa ser atrativo. Então, por isso que eu digo, né? É uma via de mão dupla. Uma coisa depende da outra. Então, isso, você perguntou o que não pode faltar? Não pode faltar isso. Um texto interessante, gostoso de ler, mas se o visual não estiver interessante, o texto não vai ser lido. É verdade. Sim. Agora vamos lá para Grace. Grace, qual foi a matéria que você escreveu? Eu sei que veio do campo, muitas vezes são perguntas que você faz. Teve um momento na revista que teve ali pergunta e resposta, que vocês mesmos faziam isso. Mas qual foi o texto ou a matéria que você escreveu chorando? Teve muitas, pastora. Nossa, a gente poderia falar de muitos exemplos. Mas, assim, eu queria falar de uma matéria e de um momento da revista. Tá. Vou falar de um momento primeiro. Ok. A gente viveu um momento na revista, no meados de 2014, que foi muito impactante. Você vai se lembrar disso. 2014, gente. Foi o momento que o nosso país estava passando por profundas transformações na mentalidade do brasileiro. E
pastor José, ele foi assim o responsável por abrir os nossos olhos para muita coisa, porque antes dele, de ouvir o pastor José, eu particularmente, mas eu acho que assim, a maioria de nós, a gente assistia as coisas acontecerem no nosso país de uma forma diferente e distante. E o pastor José, é incrível lembrar daquela época, como que ele teve uma visão das coisas, visão que eu falo assim, entendimento. Muito antes de nós, ele começou a gerar uma semente em nós, e isso, claro, respingou, influenciou a revista totalmente, né? Então foi uma época assim que a gente bateu Brasil, foi uma revista atrás da outra, a descontaminação do Brasil, a gente falou de ideologia de gênero, doutrinação das escolas, a gente falou muito da igreja brasileira, né, os pecados que ameaçam a igreja brasileira. Foi muito forte essa época. Quando eu vejo as revistas dessa época, tudo aquilo volta, sabe? As convocações que a gente passou, as coisas que o pastor Zé ministrava. Eu lembro que ele orava assim: irmãos, vamos orar para que verdades venham à luz, que os fatos venham à luz. E nem ele sabia que os fatos seriam esses que viriam à luz. E a gente, no comunicação, né, a gente ficava, será, gente, meu Deus, será que é isso tudo mesmo que ele tá falando? A gente orava, mas a gente orava sem fé. Tinha uma duvidazinha. Tinha dúvida. E foi bem nessa época, né, dessas revistas. E assim, né, pra nossa surpresa, muita coisa que ele falou aconteceu, né, pastora? Não sei se você lembra. Então, mas aí é o outro lado, né, do pastor José, né? Pastor José é visionário e profeta. Então, às vezes, ele vem com algumas palavras, algumas direções que a gente fala assim, o quê? Como? Mas depois a gente entende. E exatamente foi o que aconteceu, né? Em 2014, depois disso, nós passamos por vários momentos onde ele vem com uma palavra que a gente fala, o quê? Onde ele tirou isso? E depois a gente consegue ver. Mas por conta, né, desse lado visionário e profético dele. Amém por isso. Ô, Ana, fala aí uma matéria pra gente assim, sabe aquela matéria que você falou assim, essa matéria mexeu com você. Conta pra nós. Pastor José, né, gente? Pode ser da outra. Uma capa sobre Mogadishu, na Somália, entre bombas e esperança. Ele vai contar da viagem que ele fez lá, acredito que foi com o tio Lucas, né, nessa viagem. E eles estavam pertinho de bomba, gente, e ele contando dele atendendo como médico, né, dele pisando lá aquela terra que Deus deu para ele, né, como promessa, que ele tem orado, mas ele vai lá, né. Às vezes eu paro e penso assim, gente, qual revista no mundo tem matéria dentro da Somália? Então, assim, é uma coisa extraordinária aos olhos humanos, né, é extraordinário. Mas, assim, aos meus olhos como profissional, né, eu fico muito feliz de eu poder trabalhar com esse material tão rico, tão único, né? E eu dou graças a Deus porque não é só um material, é o que a gente está fazendo, a gente está na Somália, né? Graças a Deus. E ele ali atendendo, né, Ana? E vídeos também, dele ali atendendo, soltando bomba, uma criança ali quase morrendo, e ele ali junto. Realmente foi e é muito impactante. Vocês se lembram daquela matéria que a gente fez, da entrega de vans e uniformes no orfanato da Coreia? Sim, demais. Todo mundo orando ali no escritório. E quando o embaixador da Coreia veio aqui na base, vocês se lembram disso? Sim. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu lembro que ele pegou as nossas revistas, ele folheou as nossas revistas. Mas ele não tava... Embaixador da Coreia, gente. Então, história e mais história. Mas o que você pode falar mais, Grace? Porque a nossa revista centésima edição. Fala aí um pouquinho sobre essa edição, se você comparar. Edição 41. Eu sei que você já falou, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais. Sabe, o que, assim, até eu aqui folheando e vendo, quando você olha para a revista, assim, o que você abre, eu sei que você escreve, a Ana também. Aí você olha e fala assim, não, tá faltando. Tem as palavras, né, tem a letra,
mas se fala, tá faltando. São os programas? O que você acha assim? A Ana respondeu também. O que não pode faltar para você? A identificação com as pessoas que vão ler, né? E, como a gente estava falando, aliar bom texto e boa arte. Isso não pode faltar, porque senão não gera identificação. As pessoas não vão ter interesse em ler e também não vão se mobilizar, porque se não ler, não vão ficar sabendo do que está acontecendo e não vai haver mobilização nem oração. Então tem que ter essa identificação com o leitor. Inclusive, uma coisa que eu tenho muita vontade de voltar a ter na revista é a carta do leitor. Inclusive, quem gosta da nossa revista, quiser entrar em contato conosco, acho que pelo Instagram, né, Ana? Pode. Mandar um recadinho pra gente no Instagram, a gente vai colocar o seu nome, a sua cidade na nossa revista. É uma coisa que a gente tinha muito antes, dos leitores falando das suas experiências ao ler a revista, e hoje a gente não tem mais, a gente podia voltar. Tá, e essa identificação, Grace, que você diz aqui, que não pode faltar, que para você é algo que impacta diretamente lá quando a revista chega na casa do mantenedor, do parceiro. Essa identificação ou associação da escrita com a mensagem ou com o designer, você consegue ver que nós podemos ir mais longe? Podemos melhorar nisso? Ou você acha que nós estamos num momento assim, entendemos que é isso? Ou nós temos algo para buscar em Deus e tentar passar para que realmente não falte essa essência que você está dizendo aí através da revista? Eu acho que sempre dá para melhorar num mundo, numa sociedade tão visual e magética. Tem tantos, né, como é que a gente fala? Impulsos? Estímulos visuais. A nossa revista não pode ficar para trás nisso, mas eu acho que a Ana é a pessoa mais adequada. Ana, você quer dizer um pouco a respeito? Ana? Fala aí. A gente tem melhorado muito, né? Mas é sempre um processo, né? Porque a gente também entende que não pode ser uma quebra muito grande. Uhum. Então, aos pouquinhos a gente vai melhorando, mudando, né? Transicionando, né? Para a pessoa também não ter aquele susto. E a gente vai buscando sim, né? Agora a gente quer trazer mais infográficos, né, para a revista, para que as informações também elas sejam mais atrativas, né? A gente gosta de trazer dados às vezes sobre, né, contexto cultural, social, econômico, mas para não ficar só no texto, né, a gente quer trazer também infográficos infográficos, para quem não sabe, basicamente a gente traz a informação mas em imagem. Então a gente vai usar desenhos, gráficos, mas não uma coisa chata, uma coisa bem dinâmica. Então esse é um desafio que a gente tem agora. Vamos ver, né, como que Deus vai nos ajudar a alcançar, a vencer esse desafio agora, né? Tá, esperando aí, vai ser muito bom mesmo, mas vamos lá. Em relação à revista MCM Povos, mais uma vez aqui, o que você espera ou consegue ver? Porque essa pergunta é uma pergunta assim, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não, vamos olhar para frente. O que você consegue ver? Onde ela chegará? O alvo, o propósito dessa revista? Como que você vê? Na verdade, eu tinha que fazer essa pergunta, 2 perguntas, que eu tinha que perguntar também. O propósito da revista. Né? Você consegue imaginar a dinâmica e o quanto essa revista impacta a vida? Você já pensou, Grace, que você escrevendo lá na sua casa e você contando um histórico de vida, uma história do campo, algo que está acontecendo lá na Somália, o pastor José fazendo um atendimento, quando essas palavras chegarem lá na casa, lá da Joana, da Maria, do José, do pastor, da igreja, essas palavras que você escreveu lá na sua casa, talvez de madrugada, essas palavras podem diretamente alcançar aquele coração e elas partirem para outro caminho, mudar de ambiente, de nível de vida espiritual e entender o chamamento de Cristo de ir a todas as nações, tribos, línguas e nações. Você quer falar sobre isso? Eu creio totalmente que o Espírito Santo
pode iluminar a mente humana em qualquer contexto cultural desse país, para que a pessoa, ao ler a nossa revista, seja tocada pelo Evangelho, pelos relatos, porque assim, são impactantes demais, pastora. Quantas vezes assim, eu estava transcrevendo áudio e chorando, o missionário estava contando com naturalidade, porque é o contexto dele lá. Mas eu ouvindo em lágrimas, porque é muito emocionante as coisas, os testemunhos, os milagres nas nações, eles continuam acontecendo. E a nossa revista precisa divulgar isso, mostrar o que está acontecendo. Então eu creio sim que Deus pode mobilizar pessoas a orar e a contribuir através da nossa revista. Esse é o propósito. A nossa revista não tem outro sentido de existir a não ser tocar pessoas para se envolver com a obra missionária. Sim, mas assim, você respondeu, tá. Mas, gente, através da escrita, ou seja, você não está lá na igreja pregando, você não está na rua pregando, você não está na praça cantando, mas você está redigindo uma revista. Grace, Ana, imagina isso sendo usado por Deus que faz todas as coisas, é claro, mas usando a sua vida para editar algo que vai ser usado por Ele para transformar, ou para tocar, ou para despertar um missionário que estava adormecido. Olha isso. Pastora, sabe o que me deixa brava às vezes? Alguém me falar que crente não gosta de ler. Eu fico tão brava porque a gente é o povo do livro. A Bíblia Sagrada é o nosso livro que vai falar tudo sobre a nossa vida, sobre o nosso Salvador, sobre como foi antes e como vai ser no fim de tudo, né? Sobre a eternidade. Então a gente é um povo que lê. Então assim, o texto é muito importante, né? É claro que eu não estou comparando a revista MC Povos com a Bíblia, é claro, né, gente? Claro, mas assim, a gente lê e é o nosso alimento diário. E a revista, ela pode, né, ser ali uma ferramenta pra gente ler e se engajar também, né? Então, eu fico brava. Todo mundo tem que ser leitor. Quem é crente é leitor e tem que ler a revista MC Povos. Tá, volta aqui para Grace. Grace, a resposta aqui, onde você vê a nossa revista, como o que você consegue desbravar, ou contemplar, ou ver a revista daqui para frente. Eu só quero te ouvir, como que vai ser, o que você espera, como que você acha que vai acontecer, como ela vai seguir, como que é? Fala aí. A essência não pode mudar nunca, né, gente? Creio que não pode mudar. Mas assim, uma coisa que é sonho, né? Eu sonho, por exemplo, com a revista no formato digital interativo. Imagina você abrir uma revista no seu computador e tá falando sobre batismo no Malawi. Aí tem um link, a pessoa clica no link e tem um vídeo do batismo no Malawi. Ela vai ler, ela vai ver uma foto e vai ver um vídeo, né? Seria um sonho. Outra coisa também é traduzir a nossa revista para o inglês. Né? Isso alcançaria os missionários nativos, por exemplo. Eles não têm acesso à nossa revista, às nossas publicações, eles não sabem. Então, seriam essas duas coisas que eu penso. Interatividade no digital e tradução. Ana, e aí, Ana? Então, eu não estou olhando tão à frente, mas a gente tem uma novidade muito legal para quem ainda não recebe a revista. Agora você pode assinar a revista. Claro que lá no início a gente tinha, né? Então a gente está retomando. Isso que é uma bênção por apenas R$99. Você paga o ano inteiro e você vai receber a revista na sua casa a cada 2 meses. Vai ser uma bênção para sua vida. Você pode assinar para sua igreja também. Pode assinar para a vizinha, para a família. É um valor simbólico, gente, para você receber um material tão rico. Então você pode acessar aí o box de informação e já garantir o ano que vem inteiro aí de revista MC Povos. Ah, é muito bom, né? É. Agora a revista por assinatura. Tá, então o nosso tempo, né? E você quer dizer mais alguma coisa, Ana, Grace? Mais alguma coisa? Não, só contem com a gente. Nós estamos aqui à disposição, né, para servir os missionários e servir a igreja brasileira.
E se tiver alguém que está nos assistindo que tem um talento para essa área, né, pastora? Porque Nossa, somar Senhor, toca nessa vida. Amém. Senhor, toca nessa vida. Se tem uma pessoa, você. Se o Senhor falar seu coração, nós estamos aqui, ó, carentes da sua vida. Porque nós precisamos que você venha nos ajudar aqui com a revista. Se você é um designer, qualquer área que se diz na área do comunicação, nós estamos aqui com o braço desse tamanho para te receber. Fale conosco. Mas então, mais uma vez, quero te agradecer, Grace. Obrigadão por esse momento. Ana, muito obrigada mesmo. Nós queremos agradecer vocês também, né, que estão vendo, né, nosso tempo aqui para poder compartilhar com vocês a respeito da revista MCM Povos. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente sua vida. Abraço. Tchau.